Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidamente para entregar para vocês aquele assunto que eu comentei lá no Instagram dias atrás, falando sobre as questões de melhorias do nosso Parque Ramiro. Parque nosso, né, em que muitas pessoas utilizam aqui na nossa cidade, é o parque que mais é utilizado, que provavelmente concentra o maior número de pessoas por metro quadrado e que muitas vezes precisa de um pouco mais de cuidado. A gente sabe que tem algumas questões delicadas quanto à estrutura que poderia ter tido pode ter uma melhora. Desde a questão de utilização de banheiros, uma pintura, um cuidado com a pista. Enfim, a gente sabe que muitas coisas carecem, mas também a gente entende, ou às vezes a gente se acomoda, né, em entender que quando se trata de questões públicas, elas são um pouco mais lentas porque a gente não pode chegar e meter a mão e fazer o negócio acontecer. Né? Tem todo um processo, toda uma maneira disso ser realizado. E aí eu marquei um horário ali com suporte e apoio do Bruno, que é vereador aqui da nossa cidade e treina com a gente, né, há muitos anos já. E juntamente com o pessoal que assessora ele, o assessor dele, o João, a gente foi conversar com algumas pessoas a respeito dessas melhorias. A primeira delas, e a principal, era que a gente tinha que conversar com dois secretários. Um que cuida da parte externa e um que cuida da parte interna. O que cuida da parte externa era muito sobre a questão das calçadas que estão com bastante buracos ao redor do Ramiro. E o grande problema são as raízes das árvores que estão aí estragando, né? As árvores estão crescendo, as raízes estão tomando espaço e começam a abrir buracos na calçada. É perigoso, porque a falta de iluminação na região pode prejudicar quem está passando a noite, principalmente crianças e idosos, né? Mas também aqueles que às vezes desavisados, não sabem, não conhecem, estão correndo, de repente pode tropeçar e cair, se machucar, como já aconteceu com várias pessoas que a gente tem conhecimento. Mas a gente não pode simplesmente fazer algumas alterações no local, sabendo que as raízes elas vão continuar tomando conta e vão continuar estragando. Da mesma maneira, a gente não pode cortar as raízes, estragar as árvores, quem sabe lá na frente prejudicar essa árvore, né, e acabar tendo problemas ambientais. Então não é tão simples quanto parece. A gente não pode fechar o buraco porque elas vai continuar aumentando. A gente não pode cortar as raízes, né? A gente, quando digo, são as pessoas responsáveis, né? Porque isso requer uma questão ambiental. Ao mesmo tempo, como é que a gente faz com quem está passando por ali que pode correr um acidente? É complicado. Porque a gente sabe que está ali, a gente sabe que tem que resolver, a gente sabe que não dá para que é difícil de resolver e as coisas vão indo pela frente, assim, né? Deixando as coisas acontecerem. E até um determinado momento que alguma coisa vai ser feita. Quando vai ser feita, como vai ser feita, a gente não sabe. Então a gente saiu dali entendendo que tem uma burocracia gigantesca pela frente e que dificilmente, tão cedo, essa melhoria das calçadas vão ser resolvidas. As outras questões relacionadas ao Parque Ramiro, principalmente a questão de pista de corrida, onde os corredores, né, que é a nossa parte, que utiliza diariamente segunda e quarta, terça e quinta, sexta, final de semana, também levantei bastante questões. Tá? Fiz várias conversas com algumas pessoas que usam ali bastante o Parque Ramiro para ver se tinha algumas melhorias que às vezes eu não vejo, mas que a pessoa vê. E todas elas eu fui destacando, desde a questão de o vazamento de água quando chove muito, né? O escoamento de água para as bocas de lobo, ou algumas estão entupidas, outras não estão entupidas, mas tem que fazer uma canalização. A questão da limpeza da pista, as rachaduras na pista, a pintura da pista, placas com aviso. Porque a gente sabe que em determinados momentos dentro dos nossos treinos, né, determinados momentos do dia, a pista ela fica muito cheia. E a gente empinando bike, a gente passando com motocicleta elétrica, patinete, gente na contramão, cruzando a via, jogando bola em lugar que não deveria jogar. Mas ao mesmo tempo a gente entende que aquilo ali é um espaço público. Né? Então, como um espaço público, a gente deveria se entender com todo mundo, respeitar todo mundo. E é o que eu sempre digo pra galera. Respeite o próximo e se tiver algum problema, traz pra gente e vamos tentar resolver da melhor maneira possível sem gerar atrito. Né? E tem acontecido vários atritos ultimamente, principalmente nos dias de maior fluxo, entre segunda a quinta, entre as 16h30 até umas 20h30, que é o horário de maior fluxo de corredores. Seja às vezes por questão de espaço e informação, que tem que ser trabalhado, ou por questão de ego, né, e orgulho que uns e outros às vezes acabam querendo correr mais rápido que outros e falar, sai da pista, né, teu lugar é lá. E eu sou da seguinte opinião, tá correndo, a raia 1 é a raia de corrida. Tá caminhando, a raia 2 é a raia de caminhada. Né? Então a gente tem que se entender assim, se você vai ultrapassar, você ultrapassa por fora. E assim acaba-se o problema.
Mas a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo entendimento, nem todo mundo tem o mesmo pace, nem todo mundo tem os mesmos problemas, e nem todo mundo tem os mesmos objetivos. Então, uma das questões que a gente quer bater bastante na tecla é sobre a informação aos usuários do parque. Então, essa semana, por coincidência, já foi feito, na verdade, algumas placas falando que é proibido a utilização de patinete eletrônico, de bicicletas eletrônicas, de aquelas mobiletes eletrônicas também, e proibido empinar bicicleta. Dessa maneira a gente já consegue evitar vários problemas, porque a galera fica transitando junto ali com os corredores, isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? Em alta velocidade. Então isso coloca em risco todo mundo. Crianças, jovens, idosos, adultos, corredores, não corredores, enfim. Isso não vai ser resolvido de uma hora para outra, mas já estava sendo feito, já foi feito, mas a gente quer também colocar alguns avisos que sejam relacionados a cuidados, né? Bastante placas, a gente pediu bastante placas, a gente vai passar para eles as placas, sinalizando horário, dia, sentido da pista, né? Para avisar as pessoas que não sabem sobre isso, que não entendem sobre isso, né? E a gente também não tem direito de ter isso, né? Porque a pista está ali, tá para todo mundo usar, ela é pública. Nós, corredores, instauramos que no mundo inteiro a corrida é feita desse sentido, né? No sentido anti-horário. Então acaba que as outras pessoas, elas não têm obrigação de saber disso, né? Então, quando você vai abordar alguém falando que ela está errada, se você for brigar com essa pessoa, a reação é ou a pessoa ficar magoada ou a pessoa reagir, né? Então, essa pessoa ela deveria ter uma informação e não ser acuada com alguém brigando com ela. Então, é isso que a gente quer evitar, é isso que a gente quer tentar ajustar pelo menos, tá? Pelo menos os avisos. Por que pelo menos? Porque o restante está muito difícil de ser resolvido. Seja a melhoria no banheiro, a gente sabe que tem algum projeto rodando ali, pelo que a gente ouviu falar. Então já tem projetos rodando. Falta o quê? Falta tempo, falta verba e falta outras coisas para desenrolar. Mas já está em trâmite esse projeto. É inadmissível que o Parque Ramiro, com o tamanho que ele tem, com a quantidade de pessoas que ele capta toda semana, ter um banheiro masculino e 2 ou 3 banheiros femininos, né? E que não está em bom uso. Por quê? Porque é muita gente e pouco banheiro. Se tivesse mais banheiro, não teria tanto mau uso do ambiente. Tá? E não tem como a gente fazer de outra maneira. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma questão pública. Ela demora, ela é burocrática. Então, a gente sabe que, pelo menos, estão querendo fazer alguma coisa. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas cabe a gente ficar também de olho e usar as armas como a gente tem. Né? Então, chama o seu vereador, chama o seu conhecido, pede para pedir informação para o secretário, vai atrás, procura, porque é para nós. Né? A gente paga aqui imposto para quê? A gente paga imposto para ter uma estrutura boa. E, infelizmente, o parque há muitos e muitos e muitos anos requer um cuidado. Tá? Então, banheiro a gente não consegue ainda melhorar. A questão da pista, a pintura, a gente também não consegue ainda ser feita, a gente pode ver sobre isso. A questão de para vazar água em direção correta, para cair na canaleta correta, para ir para o bueiro correto, que não seja entupido, vai ser feito. Né? E se não for feito, a gente vai ficar em cima do pessoal para chamar eles. E o mais importante, eu acho, nesse momento, é a questão da informação. Algumas ações que a gente pode fazer em conjunto com as assessorias para trazer informação para o pessoal do parque, aos pedestres, às crianças, aos jovens, aos adultos, de que maneira que eles podem tomar cuidado, né, tendo em vista que a gente está utilizando o parque naquele sentido, uma grande quantidade de pessoas está utilizando o parque naquele sentido. Então, tendo em vista tudo isso, o parque hoje ele carece de mão de obra, ele carece de investimento, porque é um investimento alto, mas a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, né? Nem que seja o mínimo. Então esse mínimo é a gente cobrar e ficar de olho sobre se as sinalizações vão ser feitas, se uma possível pintura vai ser feita para indicar também o local da pista, o sentido da pista, e também alguns cuidados com uma manutenção na pista para que quando chova não leve barro, não leve areia por meio da pista e fica aquela lamaceira, né? Isso acontece de vez em quando. De forma geral também cabe um pouco de consciência e respeito por parte de todos, entendendo que aquilo ali é um espaço público e a gente tem que usar da melhor maneira possível, sem tirar a vez do outro, respeitando também o outro, e para que o outro também respeite a gente. Então, enfim, trouxe 10 minutos de conversa sem muitas informações concretas e colocando pingos em cima dos is, mas a gente está de olho e agora que a gente achou um acesso para conseguir cobrar, vamos ficar mais em cima para que o parque se torne um lugar mais... Ele já é um lugar acessível e bom para a gente treinar, mas que ele tenha realmente qualidade. Seja de cuidado com o ambiente ali, as árvores, as gramas,
a pista, o parquinho, as quadras de areia e tudo mais, mas também, né, a estrutura ali que dá suporte para nós, seja bebedouros, banheiros e tudo mais. Mas a gente sabe que se cada um fizer um pouquinho da sua parte, estimular o outro a fazer a sua parte, a gente não precisa de grandes ações ou depender tanto do poder político, né, do poder público. A gente pode fazer da nossa forma, né, instruindo as pessoas, seja eu instruir meus alunos, você, professor, instruir os seus alunos, para que vocês, alunos, né, corredores, instruam outras pessoas, e assim a gente vai achando um ambiente um pouco mais agradável para a gente seguir a nossa vida em frente. Beleza? O resto, galera, pista sintética, isso é utopia, tá? Isso é utopia, não daqui agora, nesse momento, impossível. Tá? Algumas reivindicações aí que a galera mandou pra gente, infelizmente, não dá. Né? Fazer o básico tá difícil, então imagina coisas muito grandes. Mas a gente vai seguir aqui tentando monitorar para ver se essas melhorias básicas vão ser feitas, tá? Porque essas básicas elas precisam ser feitas para que a gente tenha um mínimo de condição aí de utilização do parque sem tanto estresse, sem tantos problemas e para todo mundo. Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenha abordado os pontos que vocês mandaram para mim e eu espero ter respondido todos os pontos. Foi exatamente isso que a gente conversou, foi exatamente esses pontos que a gente abordou e, enfim, não tivemos tantas respostas, apenas que algumas coisas sobre informação serão feitas, algumas informações, né, de painéis, e que a questão de banheiro está sendo vista, quando a gente não sabe, mas estão sendo vistas. Então vamos aguardar. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!